Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Outlook 2016. Nós, não sei se você se recorda, programamos o e-mail para ser enviado posteriormente às 19h45. São 19 horas e 47 minutos, então vamos abrir aqui a nossa caixa de entrada. Você vai observar que esse e-mail Alessandro Trovato, com teste de atraso, foi enviado às 19h45 e foi recebido por mim às 19h46. Se nós dermos 2 cliques aqui na mensagem, vamos conseguir lê-la normalmente. O que importa é que essa mensagem acabou sendo despachada. Abrindo aqui um novo e-mail, vamos ver mais ainda alguns recursos de um e-mail totalmente novo. Formatação de texto, não vou perder tempo porque eu tenho um curso completo de Word em que você vai conseguir visualizar todas essas opções lá no meu curso de Word. A única coisa que nós temos diferente aqui é essa galeria chamada de formatar, pois a minha mensagem ela pode ser em HTML, que permite esses recursos gráficos e inserção de imagens. Pode ser também um texto sem formatação, só que quando nós alternamos uma mensagem HTML para texto e ela tem conteúdo, o próprio Outlook avisa que nós vamos perder esse conteúdo. Se eu der um continuar, você vai ver que todo objeto HTML vai ser eliminado, ficando apenas os textos que eu inseri na minha mensagem. Rich Text Format é um formato que é muito compatível com o Outlook, com o Exchange e com outros programas compatíveis aí de mensagens. Editores de texto principalmente. Então o formato Rich Text Format, vamos pegar aqui essa mensagem, não vamos salvá-la, vamos abrir uma nova e-mail e vamos entrar nas opções, na formatação de texto e colocar em Rich Text Format. Você vai ver que os objetos gráficos não mudam, eles permanecem, porque na verdade é um tipo de texto rico em formatação e compatível com os principais programas aí de edição de texto, aqueles softwares livres como LibreOffice e outros. Então essa parte de formatação não vou adiantar, não vou explicar, justamente porque ela faz toda a parte do curso de Word. Se você não tem acesso a esse curso de Word, eu também tenho esse curso à venda, acho que custa R$40, com direito a certificado no final, com mais de 37 aulas, se eu não me engano. E você tem essas mesmas aulas liberadas no YouTube de forma gratuita, em que você vai poder fazer, só que sem suporte e sem certificados. Então, se você quer ajudar no projeto, se você quer ajudar aí a que eu consiga fazer investimento em melhores equipamentos e adicionando cada vez mais recursos às aulas, então a aquisição desse treinamento com certeza vai ajudar nisso. Se não, fique à vontade para assistir essas aulas no YouTube mesmo, não há problema nenhum em você assistir. O importante é que você tenha conhecimento, tenha acesso a esse conhecimento de qualidade. Pois bem, então vamos pular formatação de texto, que eu não vou ficar aqui explicando para vocês, negrito, itálico, sublinhado, que isso vai deixar o curso muito maçante. Pois bem, revisão. A revisão já é uma parte interessante do nossa edição de texto, porque eu posso fazer a revisão do texto que eu colocar aqui na nossa mensagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma instrução de range 10,1, significa que eu vou adicionar 10 parágrafos com uma frase cada. Pressionando Enter, então observe que a palavra Smart Art não está grafada corretamente. Esse símbolo vermelho indica que é um erro ortográfico. Então, se eu clicar aqui nesse botão de ortografia e gramática ou pressionar o F7, você vai ver que essa caixa de diálogo vai ser exibida. E ele está me sugerindo, então Smart Art está em vermelho, ele não encontrou, então ele está me dando aqui sugestões de Smart Card, Sarar, Martara e Matar. Não é nenhuma dessas palavras. Quando você tem aí uma palavra no seu dicionário, escrita no seu texto, e você sabe que ela está certa, e você vai utilizar essa palavra constantemente, então você pode adicionar essa palavra ao seu dicionário. Tome cuidado, porque uma vez adicionado, você não vai conseguir entrar numa lista de palavras e apagar aquela palavra. Então eu vou adicionar Smart Art ao meu dicionário, e você vai ver que agora a revisão ortográfica está completa. Eu vou colocar aqui 2 R's, para que force o erro novamente. Vou apertar aqui o botão de ortografia e gramática. E você também tem outras opções, como por exemplo, nomes em inglês, nomes próprios que você não quer adicionar ao seu dicionário. Você pode pedir para que ele ignore a palavra ou ignore todas as ocorrências dela. Ou você pode adicionar. Se você achar que está correto, olha só, a sugestão dele está correta, então eu posso clicar sobre a sugestão e clicar em alterar. Ele vai alterar a palavra que está marcada. Se você clicar em alterar todas, ele vai colocar essa palavra em vai fazer a substituição de todas as ocorrências do texto dessa palavra Smart Art errada, que tenham os 2 R's. E você pode também entrar na autocorreção e colocar essa palavra como autocorreção.
Se você estiver escrevendo em outros idiomas também, você pode trocar o idioma do seu dicionário, escolhendo o idioma aqui de inglês e vários outros idiomas que estão disponíveis aqui para a tradução do seu documento. Você também pode verificar a gramática e ainda existem as opções. As opções vão direcionar você lá para o painel de controle. Só que eu vou anotar aqui também porque o painel de controle vai ser uma aula específica do Outlook, porque tem muitos recursos que podem ser utilizados aí por vocês. Bom, terminamos aqui, digamos que eu vou fazer a correção, vou clicar em Smart Art e vou alterar. Perceba que a ortografia foi corrigida e a minha mensagem está pronta para ser enviada. Dica de uso. Sempre que você for redigir um e-mail, é importante que você perca um tempo lendo sua mensagem para que o texto não pareça informal demais ou que possua erros de ortografia e gramática. É muito feio você se comunicar com os outros com erros de ortografia e concordância. Se você está procurando um sinônimo, então, por exemplo, ao invés de design, design é uma palavra em inglês, eu quero um sinônimo. Então eu posso clicar aqui em dicionário de sinônimo e o próprio Outlook vai me sugerir, olha só, design é comunicação visual, programação visual, designer, que é a palavra relacionada, desenhos de produto. Eu gostei aqui de programação visual. Você pode clicar sobre a palavra e ele vai desmembrar isso aqui para você. Então eu vou colocar aqui designer, então ele tem várias opções aí do que é a palavra. Clicando aqui na setinha de opções você pode inserir. Então eu troquei aquela minha palavra, design, por programação visual de cabeçalho. Ficou meio sem sentido, então você pode dar um Ctrl Z e desfazer. Sempre que você procurar um sinônimo, então você pode selecionar a palavra e clicar no botão dicionário de sinônimos para que ele possa procurar. Ou você pode simplesmente digitar aqui. Então, no lugar de bonito, eu posso procurar sinônimos. Ele tem aqui alegre, belo, formoso, gentil. É ótimo para que você possa evitar repetições de palavras no seu texto. Contagem de palavras é um recurso interessante que você já conhece do Word, que são as estatísticas do seu documento. Então, aqui tem uma página, uma palavra, porque está selecionado. Vamos fechar. Se eu clicar aqui fora, ele vai me dizer aqui que há 167 palavras, caracteres sem espaço a 875, caracteres com espaço a 1030, há 12 parágrafos e 24 linhas. É interessante que você possa, se você vai fazer a edição de um texto com número de caracteres limitados, então essa ferramenta vai ajudar nessa produção. Ler em voz alta é um recurso que o próprio Outlook e a versão nova do Office 365 possui. Você não deve ter essa versão ler em voz alta no 2013 ou 2016 se você comprou de pacote, ele é muito antigo. Você pode selecionar então aqui um texto qualquer e pedir para o Outlook leia para mim. Observe. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Esses botões que estão aparecendo aqui na cor de laranja, eles são botões das configurações. Por algum motivo, enquanto eu estou fazendo a gravação, alguns controles do Office 365 não estão aparecendo. Então, se eu parar o mouse, eu vou ver o que são. Aqui é configurações. Eu posso clicar aqui em configurações, aumentar e diminuir a velocidade, ou eu posso também trocar a voz. Ao invés da Maria, eu posso pedir para que o Daniel leia para mim. Se eu agora clicar aqui em reproduzir, observe. Quando você clica em design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos Smart Art são alterados para corresponder ao novo tema. Isso é ótimo para aqueles portadores de necessidades especiais que precisam ler o documento, por exemplo, ou se você está com preguiça de ler todo o texto, você pode selecioná-lo e pedir para que o próprio Word, o próprio Outlook ou Word leia para você. Esse recurso é muito bacana. Verificar a acessibilidade, quando eu clico nesse botão, ele vai me dizer aqui que o documento, para se tornar mais acessível, então ele tem aqui alguns resultados. Existem caracteres repetidos, eu posso clicar aqui sobre eles, e aí ele me dá algumas informações. Por que corrigir? Como eu faço para corrigir? Então, o meu e-mail pode ficar acessível através do próprio assistente. Pesquisa inteligente de ideias, se nós clicarmos sobre pesquisa inteligente, ele vai tentar analisar aí o texto, a seleção, e vai tentar propor alguma mudança para a gente. O pesquisa inteligente não faz parte também dos pacotes antigos. Então, se eu selecionar aqui um texto, por exemplo, e pedir para que ele faça uma pesquisa inteligente, ele vai tentar relacionar ou vai tentar achar assuntos sobre esse tema e vai propor aqui para mim. Então, ele vai dizer, olha, o vídeo fornece uma maneira, deve ser poderosa. Se você quiser visualizar mais informações, então você pode clicar no item e vai ser aberta uma janela aqui nesse caso, no browser,
para informar, para que você possa ter aí ou fazer ajustes no seu documento de forma prática. Sempre com ideias aí de pesquisas ou ideias para o texto que foi selecionado. Podemos traduzir também. Então, se você está redigindo um documento, veja só, eu fiz tudo isso em português e eu preciso traduzir isso para outro idioma. Você não precisa mais correr para o Google, para o tradutor do Google. Você pode vir aqui simplesmente e traduzir o texto selecionado. Quando eu clico em traduzir o texto selecionado, ele me pergunta aqui qual é, vamos fechar a pesquisa inteligente. Ele identificou que é o português Brasil e eu poderia traduzir, por exemplo, para o inglês dos Estados Unidos. Ou, se você preferir, há uma série de idiomas. Eu poderia traduzir, por exemplo, para o alemão. Esse botãozinho aqui que está oculto, vamos pressioná-lo. Ele pergunta aqui, olha, para traduzir o documento inteiro, os textos serão enviados pela internet em um formato. Para a Microsoft ou um provedor de serviços. Quer continuar? Sim. Então, quando nós fazemos essa tradução, observe. Ele vai abrir aqui o browser, eu vou fechar. Ele está usando o Web Translator, ele acabou de fazer todas as nossas traduções. Há uma opção aqui dentro do próprio Word que eu posso aqui nas opções de tradução. Esse botãozinho aqui acabou escondendo. Aqui, eu posso configurar as opções de tradução. Vamos fazer aqui mais um teste. Eu vou arrastar aqui um pouquinho. Perfeito. Aqui está o Translator, a mensagem, e agora eu posso clicar sobre o botão inserir. Era ele que eu estava procurando. Demorou um pouquinho para aparecer essa mensagem. Quando eu clico em inserir, você vai ver que a mensagem, o texto que estava selecionado, ele foi traduzido para o alemão. Essas linhas aqui de cima não estavam. Então vamos pedir para traduzir de novo. Ó. Vamos traduzir o texto selecionado. Então ele vai colocar aqui novamente. E aí eu vou inserir. Agora eu fiz a edição do meu texto em alemão. Se você quisesse outro idioma, então eu poderia, vamos dar aqui Ctrl Z, vamos selecionar todo o texto e vou pedir para traduzir agora para outro idioma. Vamos escolher o idioma coreano, ou melhor, o russo. Ele fez a tradução e eu posso simplesmente inserir e ele vai substituir o meu documento. A tradução eu não tenho como validar se está precisa, então você pode fazer testes se você é fluente em outros idiomas. É claro, nem tudo é 100%, talvez você tenha que fazer aí pequenos ajustes no seu texto. Outra característica é que você pode traduzir apenas uma palavra ou apenas uma frase. Eu posso escolher, por exemplo, a palavra argumento, vir aqui em traduzir e pedir para que ele traduza esse item. Português para vamos colocar aqui o inglês. Vamos dar um OK e vamos dar um sim. E vamos visualizar, ele vai trazer aí um aplicativo de terceiros em que ele vai trazer o meu texto. Não é isso que eu quero. Vamos selecionar então aqui a palavra traduzir. Item. Traduza seu documento. Eu não tinha lido aqui, ele traduz o documento inteiro. Para palavras e uma tradução aqui, o mini tradutor. Clicando em mini tradutor, eu vou dar um sim. E aí ele vai fazer a tradução da palavra que está selecionada. Vamos aguardar para que ele possa me dar uma resposta e visualizar de que forma que isso vai ser mostrado aqui no meu documento. Deixe-me fechar. Novamente, mini tradutor. Acho que ele não está processando. Traduzir. Do português para o inglês aqui. Ele trouxe aqui no painel lateral depois que eu cliquei com o botão direito sobre ele. Deve ter algum recurso. Vamos ver aqui, traduzir. Parar em palavras ou parágrafos selecionados para uma tradução. Então vamos selecionar. Ele não está conseguindo mostrar aqui, possivelmente aí é em relação ao meu processo de gravação também. Acaba afetando um pouquinho o computador. Então perceba que nós temos aqui na revisão as opções para a nossa mensagem. Em ajuda, nós temos algumas características de auxílio. Falta um minutinho para terminar essa aula, são 15 minutos, e então vamos terminar aqui. Em ajuda, você pode escolher a ajuda do próprio Outlook. Você pode sugerir um recurso, isso aqui é muito bacana, porque se você notar a falta de alguma coisa, você pode clicar em sugerir um recurso e falar diretamente com a Microsoft. Ou você pode também clicar aqui em mostrar treinamento. Esse é um item novo, esse é um item que foi colocado recentemente. Então a própria Microsoft ela vai trazer aqui alguns treinamentos. Olha só, introdução, livro eletrônico ou bem-vindo. Vamos clicar aqui em introdução ao Outlook 2016 e você vai ver que essa nossa tela vai mudar e ele vai colocar vídeos de treinamento para você com algumas dicas de configuração da ferramenta.
Fantástico. Se houver novidades, ele vai colocar aqui nesse cone, né, nesse aparelho, os itens. Quando você clicar, vai visualizar as novidades do Outlook, aquilo que foi colocado à disposição. Por último, há o Diga-me. Então eu posso clicar aqui no Diga-me. Lembra que nós utilizamos para régua? Eu poderia também escrever aqui enviar. Enviar significa que eu posso enviar a minha mensagem. Se eu clicar, ele vai tentar enviá-la como se eu estivesse pressionando esse botão. Só que como nós não temos o destinatário, ele não consegue. Eu vou colocar aqui o cursos, vou colocar aqui teste e no Diga-me eu vou colocar o enviar. Dessa vez clicando em enviar, você vai ver que a mensagem vai ser direcionada. O assistente, além de te dizer como fazer, ele pode também fazer a ação aí para o seu documento. Muito bem, então essa é mais uma aula do nosso curso do Outlook 2016. Com isso, nós fechamos o assunto e-mail. Então, o e-mail você já tem muito material que você pode visualizar sobre e-mails. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os e-mails recebidos e como você pode interagir e quais são os seus recursos. Até lá!